sou o Junão, atualmente já tem mais de um ano, né, que eu sou da Paróquia Todos os Santos, no Imbu, do Padre Jean. Fiz o meu TLC no dia 20, 21 e 22 de setembro de 1996. Já sei, muitos não tinham nascido ainda, né, mas foi lá que eu tive meu primeiro encontro com o Nosso Senhor. O TLC foi o 27º TLC diocesano, e paralelo a isso, foi um TLC diocesano, né, na época não tinha paroquial, mas foi feito na Paróquia São José Operário aqui do Campo Limpo. Então foi meio que a primeira paróquia, as primeiras paróquias quando começou a virar paroquial, mas ainda não era paroquial, vocês entenderam? Era diocesano feito numa paróquia. E foi assim, acho que mais um ano mais ou menos, e depois já começaram os TLCs paroquiais. Desde que eu fiz o meu TLC, eu tenho procurado estar no movimento até hoje, né? Quase todas as sextas-feiras a gente está aí dando palestra. Semana que vem eu vou falar aqui sobre o verdadeiro e falso amor. E é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui para compartilhar, nesse primeiro momento, sobre os Santos Anjos. Amém? Eu sou casado, graças a Deus, já estou de maior no casamento, né? Já faz mais de 18 anos. Eu e a Rose temos 3 filhas, a Lorena, 01, a 02 é a Maria Flor, com 6 anos, e a Tereza Clara, que tem 1 ano e meio, quase 2 anos. Eu também sou membro da Obra dos Santos Anjos. É um instituto fundado pela mãe Gabriele Bitterlich. Ela foi fundada lá em Innsbruck, na Áustria. E depois, aqui no Brasil, nós temos 2 casas. Aqui, né, teoricamente, aqui em Guaratinguetá, e a outra, que é a Casa de Nazaré, e uma casa lá em Anápolis, em Goiás. A Obra dos Santos Anjos, ela está ligada aos cônegos regulares da Santa Cruz, e mesmo assim eu tenho feito, como a Rose começou a fazer o caminho aqui no Carmelo, lá na paróquia São Francisco, então a gente tem feito, hoje à tarde eu vou estar lá inclusive, eu faço também o caminho no Carmelo. Então é muita coisa, né? Mas as espiritualidades não tem conflito. Eu vou pedir para vocês o seguinte, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui na minha apresentação. Também faço a missão, a maioria deve saber, né? Pelo YouTube, a gente tem o canal de evangelização, de oração, e foi um meio que eu comecei bem antes da pandemia, mas na pandemia foi quando a gente conseguiu colocar em prática o desejo de evangelizar pelas redes sociais, pela internet, e graças a Deus tem dado muito certo, muito resultado, frutos de conversão, de vida de oração pela internet, pessoas que você nem conhece, né? Mas que Deus tem feito a obra, graças a Deus. Eu comecei com a oração Santo, 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 porque é uma oração que está lá, essa oração nós fazemos na Santa Missa, e ela está lá no livro de Isaías. E foi feito por quem? Alguém sabe? Por um anjo. Foi um anjo. Então, a primeira coisa que você pode anotar aí, a principal oração que o anjo gosta, todos os anjos, é o Santo, Santo, Santo. Porque o anjo, ele nunca vai querer as coisas para si. Nós normalmente falamos isso sobre Nossa Senhora, né? Nossa Senhora quer e leva todas as pessoas para Deus. E os santos anjos é a mesma coisa. Eles levam cada um de nós, os seus protegidos, para Nosso Senhor. Por isso que a oração que o anjo da guarda mais gosta é esse. Santo, Santo, Santo. Ou seja, são 3 vezes santo, porque o nosso Deus é um e trino. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Então, é uma proclamação da santidade de Deus. E quando nós fazemos essa oração, teoricamente nós deveríamos deixar de reclamar mais. Por quê? Porque nós estamos proclamando, né? Nós acolhemos que a vontade de Deus seja feita. Bendito tudo que vem em teu nome. Então, essa passa a ser a oração principal da vida de quem quer ter uma vida ao lado, paralela com os santos anjos. Dou testemunho para vocês. Em casa, eu aprendi isso na Obra dos Santos Anjos e eu tentei colocar isso em casa e graças a Deus deu certo. Então, um exemplo, se a gente vai sair de casa, a gente reza no carro. Eu, quando vou sair sozinho também andando, eu rezo. Igualzinho a gente rezou aqui, é uma oração simples, que a gente faz só para a gente poder, pelo menos no mínimo, dizer
dizer que nós estamos caminhando, a gente sabe disso, mas que para poder deixar claro para ele que nós estamos caminhando com ele. Amém? Amém. Bom, isso aqui foi só uma pequena coisa, são muitas coisas que a gente tem para falar. E então o que eu vou pedir para vocês? Eu vou abrir depois para perguntas. Então, se vocês forem tendo dúvidas, anota ou levanta a mão. Se eu der um toque depois, aí você anota e a gente vai respondendo, tá bom? Mas a dúvida de um pode ser a dúvida de outros também, então não tem problema. A gente vai fazer, não é uma pregação isso aqui, é um bate-papo formativo, para vocês aprenderem. Deixa eu só entender uma coisa. Essa formação de intercessão não necessariamente é para as pessoas que querem participar da intercessão lá do TLC, né? É uma formação mesmo. É uma formação para você aprender mais. Maravilha. Então, se tiver alguma dúvida, eu vou deixar pelo menos aí algum tempo, porque às vezes surge uma dúvida e você tem que contextualizar, etc. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa de tudo, que é bom, aqui vai ser uma introdução no evangélico, certo? A segunda pregação, na verdade, essa primeira pregação eu vou dividir na primeira e na segunda parte, e vou colocar a segunda parte da pregação, que é a intercessão profética, a segunda parte da formação, no meio, entendeu? Vou misturar tudo, mas vai ficar bem entendido. Oi? No final vai dar tudo certo. No máximo vai ter que marcar alguma outra vez para eu poder continuar. Mas vamos lá. Gente, eu estava falando para o Flávio agora. Quando eu estava preparando ontem, eu me vi na mesa assim com várias coisas. Falei, meu Deus, o que eu coloco no papel? Porque é muita informação, muita coisa. Mas eu consegui preparar alguma coisa aqui. Então, em primeiro lugar de tudo, todos os anjos foram criados por Deus. Todos eles. Todos os anjos. E é importante a gente saber que o anjo, então todos os anjos são bons. Então vamos pegar lá, pode anotar aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir também. Em Gênesis 1:3. É lá bem no comecinho. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Nós sabemos que aí é a origem, né, de todas as coisas, está dizendo o seguinte: Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Então, no primeiro dia da criação, o que Deus fez? Na maioria das vezes a gente acha ou supõe que foi o dia aqui que a gente está vendo e a noite. Dia com sol, noite com lua. Alguns exegetas, alguns teólogos, inclusive Santo Tomás de Aquino, diz e afirma que aqui foi a criação dos anjos. Deus disse, haja luz. E Santo Tomás diz que não foi uma criação como do homem, que fez de alguma coisa. Foi, no momento, não existiam santos anjos, naquele outro momento passou a existir milhares e milhares, ou miríades e miríades de anjos. E todos os anjos que Deus fez nesse momento aqui foram anjos bons. E aí, logo em seguida, no mesmo versículo, está dizendo o quê? Que Deus separou a luz das trevas. Então, no nosso entendimento, a gente lê lá depois em Apocalipse, né? São João, ele fala que São Miguel tirou uma... Então, pensa que tudo isso daí aconteceu para nós em um dia, mas no tempo de Deus, no Kairos, né? A gente não tem como saber, né? Mas aqui aconteceu no primeiro dia da criação. Deus fez os santos anjos e aconteceu a revolta do anjo de luz. O anjo de luz, que a gente dá o nome pro encardido de Lúcifer, né? Lúcifer, ele era antes, na criação ele era Lúcifer, anjo de luz, um serafim. A gente vai falar daqui a pouco de alguns corpos, quer dizer, dos corpos, pelo menos citar eles.
Ele era um anjo de luz. Hoje a gente não pode falar que Lúcifer é o nome do capeta. Por quê? Porque ele não é mais um anjo de luz. Na verdade, ele é um anjo de trevas hoje, né? Mas isso desde quando? Não desde sempre, mas desde o momento que ele decidiu não servir mais a Deus. Então ali houve essa separação e ele conseguiu levar com ele uma terça parte. Levar para onde? Se São Miguel expulsou eles do paraíso, do céu, então nosso Senhor reconduziu eles para um lugar onde eles pudessem habitar. Deus já tinha sido criado, Deus, na sua infinita bondade e poder, poderia ter aniquilado com eles naquele momento, não é verdade? Porque Deus é o supremo bem e o supremo poder. Mas Deus deixou com que eles vivessem e vivessem nesse lugar chamado inferno. Maravilha até aqui? Então, a primeira coisa que Deus fez foi os santos anjos. E a última, os homens. Então, existe uma hierarquia. Essa hierarquia, você tem aqui, ó, Deus, depois os anjos, depois os homens, né, os seres humanos, e aí aqui você tem depois o reino vegetal, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, tá certo? A ordem da criação de Deus. Então, Deus, anjos, homens, os animais, os vegetais e os minerais. Então, dentro desse grau aqui de criação de Deus, os santos anjos, então aqui você tem, aqui é somente puro espírito e aqui a gente tem a matéria. Então, a gente dividir aqui o que é espírito e o que é matéria. Os santos anjos, eles são puro espírito. E aí eu vou pegar um trecho aqui do catecismo para vocês lerem depois em casa também, se vocês puderem. Lá no número 328, pode anotar aí, está dizendo o seguinte: a existência dos santos anjos, uma verdade de fé. Número 328 do catecismo. A existência dos seres espirituais, eu vou ler um trecho grande aqui e eu vou explicando, tá? A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Então, em primeiro lugar, do mesmo jeito que a gente acredita que Deus, que Jesus é Deus, a gente acredita que os santos anjos, eles existem. Então, a verdade de fé é o catecismo que fala isso pra gente. E nós, católicos, seguimos o que está dizendo aqui, certo? O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Então, tanto nós católicos, isso aí já deve ter falado para vocês, talvez vocês até já falaram isso por aí. Nós não acreditamos, o nosso fundamento da nossa fé católica não é somente a Sagrada Escritura. É uma tríplice base. A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, ou seja, aquilo que os padres viveram lá desde Nosso Senhor até os dias de hoje, né? Mais antigamente, né? A tradição passada de geração em geração, escrito ou verbal, e o Sagrado Magistério. Então, tudo aquilo que é base para nós católicos, que é palavra de Deus, você falar para um protestante, palavra de Deus para ele é somente a Sagrada Escritura. Para nós, não. Se a gente pegar lá, igual a gente estava conversando lá embaixo agora há pouco, se a gente pegar o que aconteceu na tradição da igreja lá atrás, para a gente também é palavra de Deus. É que a gente não usa, né? Eu estou lendo aqui o catecismo, poderia falar, palavra do Senhor é palavra de Deus também, entendeu? Isso aqui todo mundo já sabe. Então, isso daqui é uma verdade de fé, é unânime. Não tem nem como o evangélico falar que os anjos não existem, né, gente? Quase todos os livros da Bíblia falam da presença dos anjos, né? Então, eu sou formado também em filosofia. E a minha monografia da filosofia foi a prova que existem substâncias separadas da matéria. Ou seja, a prova dos santos anjos. Só que lá não podia usar anjos, né? Porque era filosofia. Então, provei que existem substâncias separadas da matéria. E isso daí é legal porque você pega em todas as religiões, tem algo que dá base para a gente acreditar.
né, só abrir um parênteses, não somente nas religiões, mas vocês já devem ter ouvido e lido, talvez, livro como Poder do Pensamento Positivo. As pessoas falam de sexto sentido, né? Quem não assistiu o filme lá do sexto sentido, e etc e tal. Nessa monografia, eu dei base dizendo que, por exemplo, tem muitos gurus hoje em dia que falam desse sexto sentido. Por que sexto sentido? Porque tem 5, né? Tato, olfato, paladar, e o sexto sentido seria algo meio que místico. Então eu baseei lá na monografia que esse sexto sentido que as pessoas falam é a presença dos santos anjos na nossa vida. Mas vamos continuar. Então, quem são os anjos? Segundo o Catecismo da Igreja. Santo Agostinho diz a respeito deles. O anjo, ele fala aqui um trecho que está em latim. E ele diz, o anjo, quando a gente pega a palavra anjo, a gente traduz, significa mensageiro. É designação de encargo, não de natureza. Vou continuidade. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Então, o que é um anjo? O anjo é um espírito, por isso que a gente não vê. Mas a gente tem certeza que tem, quanto nós somos aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 11 pessoas. Pelo menos somos 20, no mínimo, somos 22 aqui nessa sala. Por que no mínimo? Porque deve ter anjo decaído que está aqui tentando a gente para distrair, para etc, né? Com certeza. Tem também, dependendo, se alguém aqui vai ser sacerdote um dia, tem o anjo sacerdotal, tem muitas outras coisas que a gente pode falar aqui, mas no mínimo aqui tem 11 anjos. Isso é certeza absoluta, no mínimo, mas tem muito mais, tá bom? Então, ou melhor, tem o que? Espíritos. Mas não é espírito de alguém que morreu e está aqui assombrando a gente, né? Mas só para a gente entender que vou continuar aqui, vou falar isso. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito porque por aquilo que ele é, e anjo por aquilo que ele faz, mensageiro, certo? Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus. Por quê? Contemplam constantemente a face do meu Pai que estás no céu, como nosso Senhor fala em Mateus 18:10. Ou então nos Salmos, poderosos executores das suas palavras, obediente ao som da sua palavra. Como criaturas puramente espirituais, igual eu coloquei aqui, eles são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Então, eles têm vontade. Como você pode falar assim, bom dia, que o anjo tem vontade? Porque às vezes a gente pode pensar que ele é uma marionete só, né? Faz aquilo que Deus... Não, ele é dotado de vontade. Tanto é que uma terça parte decidiu não servir a Deus, né? Então, desde o momento que foi criado, ele já foi criado sendo bom, mas com vontade. Amém? Até aqui, gente? Amém. E eles são imortais. Até os anjos da guarda são imortais. Nós somos mortais, certo? A gente vai morrer e aí a gente vai para algum lugar. Mas espero que em Deus para o céu. A gente está nesse caminho. Estamos aqui por conta disso, em primeiro lugar, né? Mas os anjos, eles são imortais. Eles nunca morrem. Se tiver dúvida referente a isso, pode anotar aí depois. Disso dá testemunho o fulgor de sua glória. E aí depois, se você quiser continuar lendo, tem muitas coisas aqui falando sobre os santos anjos nesse trecho, tá bom? Do Catecismo da Igreja sobre os santos anjos. 328 seguintes. Vale muito a pena. Nós poderíamos pegar essa manhã aqui para a gente falar somente sobre os santos anjos da guarda e o seu encargo, os seus cuidados para conosco. E quando nós formos falar de intercessão profética, nós vamos utilizar, e é uma forma que nós temos de conseguir algo a mais de Deus, utilizando, entre aspas, o mundo espiritual, o mundo angélico que está ao nosso redor. Tá bom? Então, a gente vai falar disso daqui a pouco. Santo Tomás de Aquino, ele diz o seguinte, que tem o tempo dos anjos, eles podem ser divididos em 6.
Então, o nosso tempo, por exemplo, a gente divide, para a gente entender o que é isso que ele está falando. O nosso tempo, a gente pode falar em vida, nascimento, vida, morte, certo? A nossa vida é essa. Os santos anjos, o tempo dele, e aí quando nós seres humanos, nós somos compostos de corpo e de alma. Por isso que a gente, enquanto corpo e alma, o nosso tempo aqui é esse, né? Aí depois a gente vai viver na eternidade, mas não mais como humano, mas como espírito também. Vocês estão entendendo? Estou me fazendo entendível? Então, o nosso tempo qual que é? Nascimento, vida e morte. Depois que a gente morrer, não seremos mais corpo, não seremos mais seres humanos. Então, o ser humano tem isso. E a vida dos santos anjos, o tempo deles? Então, em primeiro lugar, Santo Tomás fala, a criação do nada. Então, como eu disse para vocês, antes não existia, depois existiu. Não teve um processo. Com nós, seres humanos, teve um processo. Pegou o barro, não. Os santos anjos não existia, existiu, passou a existir. Então, essa é a primeira coisa. Depois, em segundo lugar, a separação, a prova. Em nenhum lugar do catecismo da igreja a gente vai encontrar esse termo, prova, mas é para a gente entender que os santos anjos foram colocados à prova. Para eles foi dado eles sabiam que Deus era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí eu já respondo de antemão, os santos anjos sabem o futuro? Não, eles não sabem o futuro. Não sabem aquilo, porque senão a gente vai ficar pensando, o que vai acontecer comigo? E a gente vai cometer o mesmo pecado que o primeiro rei de Israel cometeu, Saul. O maior pecado de Saul qual que foi? Foi ter procurado lá a cartomante para poder saber se Davi ia matar ele, se ia perder o reinado ou não, né? Então os santos anjos, eles não sabem assim o futuro que vai acontecer daqui a pouco. Mas eles tiveram a visão de que aquele Deus ia se encarnar em algo que nem tinha sido criado ainda. Concorda que se Deus fez os santos anjos no primeiro dia, e no primeiro dia Deus separou a luz das trevas, ele não tinha feito o homem ainda. Mas ele já sabia que faria o homem e que essa criatura de Deus, que era limitada, porque não eram por espírito, então tem as limitações da carne, o próprio Deus se encarnaria ali. Ele disse, eu jamais vou servir alguém assim. Tem alguns pensadores, né, cristãos que falam que os santos anjos, o encardido e essa terça parte, eles decidiram não servir a Deus porque eles queriam ser outros deuses. Se eles têm livre arbítrio, têm vontade própria, eu quero ser um outro Deus. E foi por isso que eles não quiseram servir. Então, em primeiro lugar, a criação do nada, depois a separação, depois a missão. Aí você pode anotar aí, dentro de missão são 3 partes. A missão dos anjos. Aqui a gente está falando de todos os anjos, tá? São 3 coisas. Ela é espiritual, ela é material e ela é também de anjo da guarda. Então, essa daqui é a missão dos santos anjos. Ela é uma missão espiritual, é uma missão material e é uma missão também de anjo da guarda. Então, não são todos os anjos que são anjo da guarda, são uma pequena assim, entre aspas, pensa que quantos bilhões de pessoas nós temos no mundo e quantos já morreram, né? Desde a criação até hoje. Cada pessoa teve o seu anjo da guarda. Depois, então, em primeiro lugar, na criação, depois a separação, né, da prova. Terceiro, a missão do anjo da guarda. Lembrando que eu estou falando do tempo dos anjos. Depois, na morte do homem. Então, na morte do homem, principalmente o anjo que é da guarda, então se a missão dele é de anjo da guarda, quando a gente morre, ali é um processo da etapa do tempo dos anjos. Depois, em quinto lugar, quando nós
imagina, o tempo é a existência dele, né? E ele é imortal. Então, até aqui, o anjo da guarda, ele cuidou de você, certo? Um exemplo. Por que um exemplo? Porque você tem quantos anos? Eu tenho 42 anos. E o meu anjo existiu somente a partir do momento que eu nasci? Não, ele existe desde sempre. Desde sempre não, né? Desde quando Deus criou lá, sei lá quantos bilhões de anos atrás. Mas ele estava no céu esperando, nasceu aquele ruivinho gordinho lá, ó, agora é a minha missão, vou cumprir. Então, ele nasceu, e eu nasci, ele começou a cuidar de mim, etc. Ele cuida até hoje, né? Muito bem cuidado, inclusive. E aí depois, quando eu morrer, tem ainda 2 outras etapas. A morte é o 4º, o 5º é se eu vou para o céu, e depois o 6º se eu for para o inferno. Então essa é a etapa dos anjos. Então até aqui eu deixei bem claro. Depois na morte do homem, quando o homem morre, quando nós morremos, o que o anjo da guarda faz? Ele vai ser o seu defensor. Tem muitas pessoas que dizem que o anjo vai ser o acusador, né? Deus colocou aqui um carrasco do seu lado para tentar te levar para o céu. Já que você não conseguiu, morreu. Deus, ele fez isso. Não é isso, tá, gente? O anjo da guarda não é o acusador. Na verdade, a gente sabe quem é o acusador, né? Mas o anjo da guarda é o nosso advogado, junto com a Virgem Mãe. Então, ele vai nos defender, mas ele não vai... a gente sabe que a condenação tem muito mais a ver conosco, com a nossa consciência, nossa decisão. Mas ele é o advogado, ele que nos defende na hora da nossa morte. E se nós... Lembra que eu falei? Ou para o céu ou para o inferno? Se depois da nossa morte nós vamos para o purgatório, ele continua intercedendo por nós. E aí você pode abrir um parênteses aí bem grande. Se você tem algum ente querido, alguém que você sempre reza pela alma dele, você pode também ofertar, por exemplo, seus sacrifícios, ofertar a sua comunhão ao anjo da guarda dessa pessoa. Por quê? O anjo da guarda dela tem papel, o papel dele é fazer com que ele vá para o céu. Já conseguiu a graça, já está no purgatório. Só que pode se livrar das penas e ir para o céu. Então você pode oferecer para o anjo da guarda da pessoa, além daquilo que nós católicos acreditamos, que são as indulgências que a gente pode oferecer também. Amém até aqui? Depois, no céu, se a gente pega e vai para o céu, aí eu sempre falo isso em algumas pregações, né? A gente fica imaginando um dia... Gente, isso é muito sublime, é muito profundo isso. Quando você tem intimidade com o seu anjo da guarda... Gente, de verdade, pode ser que o meu anjo da guarda já se materializou em algum momento e eu não vi, não sei, né? Ele não virou e falou assim para mim, eu sou seu anjo. Não, nunca fez isso, né? Com o Padre Pio, ele conversava, eu também converso, mas conversava e se materializou em algumas vezes. Mas comigo ainda não, e eu também acho que não, porque dizem que quando você vê um anjo, você até se assusta, né? Porque é uma criatura... Bom, eu vou falar disso daqui a pouco. Então, eu fico imaginando o feliz dia em que entraremos no céu, é como se fosse, porque seremos espírito também, ele é um puro espírito, de mãos dadas com o nosso anjo, e ele falando, aqui é o céu, ali está nosso Senhor que a gente pode adorar, a Virgem Maria, ó, aqui ó, Santo, aqui ó, São Padre Pio está aqui ó, você vivia pedindo a intercessão dele, e assim por diante. Então, quando nós, dentro do tempo dos anjos, quando nós morremos e formos para o céu, nós seremos amigos. Já somos hoje, né? Mas nós seremos amigos que vamos adorar a Deus continuamente. Quem aqui já namora, já é casado, já é noivo? Então, vocês, né, nós dizemos que já encontramos a nossa alma gêmea, não é verdade? Quando a gente namora, é casado, é minha alma gêmea, né? Tem até a música do Fábio Júnior lá que fala da alma gêmea. Alguns pensadores cristãos, sempre cristãos, né? Eles dizem que a nossa alma gêmea é o nosso anjo da guarda. Pode anotar isso daí. O nosso anjo é um outro eu, só que mais perfeito, né? Não tem a ver com as nossas limitações. O nosso anjo da guarda é um outro eu. É alguém que te entende, que te compreende. Não é alguém que fica passando a mão na sua cabeça, mas é alguém que compreende, que
entende aquilo que você fala, aquilo que você vive, que entende as suas mazelas, que vai te levar, que sabe das suas qualidades e assim por diante. Então, um dia nós nos uniremos a Ele, também como puros espíritos, para a gente poder adorar a nosso Deus em espírito e em verdade para sempre, eternamente. Por isso que Ele não tem uma morte, Ele adora para sempre nosso Deus. E vale a pena também abrir outro parênteses, que o anjo da guarda, ele tem essa dupla função de nos conduzir ao céu, mas ele adora a Deus constantemente. Então os anjos, eles adoram a Deus e cuidam de nós também. Amém? Por isso que é legal, né? A gente, quando recebe o nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, a gente pedir para o anjo da guarda: ensina-me a te receber, ensina-me a receber o nosso Senhor, ensina-me a adorar. Às vezes a gente não vai para a igreja, quer fazer ali um momento de adoração, mas a gente fica disperso, não consegue. Então, a gente pode pedir para o nosso anjo da guarda, porque ele faz isso 24 horas por dia. Eu só estou falando, abrir parênteses, né? Abre outro, então. O nosso anjo, tem pessoas que falam assim, né? Ah, vai dormir feito um anjinho. Não, anjo não dorme, anjo é por espírito. Dormir é algo de nós, humanos, né? Hoje de manhã você pensou 2 vezes antes de vir para cá, né? Porque esse solzinho gostoso agora, mas de manhã estava um frio, né? Falou, será que eu vou hoje? Isso aí é humano, não é da alma, né? Não é, o puro espírito não dorme. Deus não dorme, obviamente, e os santos anjos também não dormem. Não existe. As pessoas falam, né? Eu costumo brincar, eu vejo as pessoas falando assim: eu tenho que trabalhar bastante, tenho que fazer as coisas, um dia no céu eu vou descansar. Vai descansar como? O povo fica pedindo intercessão, né? Santa Teresinha falou, né? Vou passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. Você acha que ela está descansando lá? Lógico que não, está trabalhando mais ainda, né? Porque pensa quantas pessoas, se a igreja ainda canoniza, aí pronto, aí acabou a vida do santo mesmo, né? Que aí é pedindo toda hora, todo lugar, embaixo. É brincadeira. Então, e aí a sexta parte é, se a pessoa vai para o inferno. Então, se a pessoa vai para o inferno, o anjo não acompanha essa pessoa. Ele volta para Deus e ele vai ser um mártir espiritual ali. Ele vai viver um martírio espiritual, porque aquele protegido, imagina que a alma dele, a alma dele não, desculpa, falei a besteira agora, a alma gêmea, né? O protegido dele é um outro eu do anjo da guarda também. Se é um outro eu nosso, nós somos um outro eu dele. Então, se nós formos para o inferno, ele volta para Deus e ali ele sofre um martírio espiritual. E aí esse martírio espiritual é sempre em oferta pela, entre aspas, perda daquela alma. Certo? Até aqui? Bom, deve ter dúvidas, né? Mas a gente vai seguindo. Eu vou abrir para perguntas daqui a pouco. Abra aí a Bíblia em Êxodo 20, 23. Ou desculpa, 23, 20. Eu acredito que essa aqui é a principal passagem que a gente vai falar. Tem muitas. Poderíamos falar dessa formação só citando exemplos bíblicos falando dos santos anjos. 23, do 20 ao 23. Êxodo 23, do 20 ao 23. Então aqui a gente vai entender que os santos anjos, ele tem faculdades intelectivas, né, intelectuais. Por quê? Por aquilo que Deus fala do anjo. Olha só. Isso aqui, se alguém não acreditava em anjo, está na Sagrada Escritura, dizendo o seguinte: eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que eu tenho preparado para ti. Olha só que tremendo isso. Isso aqui já bastaria para mim, gente, mas ele continua. Respeita a sua presença e observa a sua voz
Então, a voz é uma capacidade intelectiva. Então, ele tem voz, ele fala. E não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. E tem mais ainda. Agora vem a promessa de Deus referente à nossa vida com o anjo da guarda. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que eu te disser, então serei, Deus falando, tá? Serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, gente, essa palavra aqui, esse trecho da Sagrada Escritura, é o trecho que quando me chamam para pregar de Santo Anjo da Guarda, é o que mais falo, eu uso esse trecho. Deus, ele está dizendo claramente que coloca um anjo na nossa frente. E é lógico, né? A realidade aqui, os inimigos dele eram os heteus, os jebuseus, os amorreus. Mas qual é o nosso inimigo hoje? O nosso inimigo é tudo aquilo que a gente vê como dificuldade ou problema na nossa vida. É a castidade? Então, o anjo vai ajudar. É a vida financeira? É a saúde? É o que você imaginar. É o inimigo que ele está falando aqui, ó. Eu os exterminarei. Mas quando que eu vou exterminar? Se você ouvir e obedecer a voz desse anjo que eu estou te colocando. Para ir aonde? À frente. O anjo vai à nossa frente. Então, mano, pode vir quente que eu estou fervendo. Porque ele vai à nossa frente para nos proteger, mas a gente tem que ir fazendo o quê? Ouvindo a sua voz. E quando a gente ouve a sua voz, é igual a dinâmica que se faz normalmente em grupo de jovens, né? Você vendo os olhos e outra pessoa vai te conduzindo. O anjo da guarda faz isso. E se nós nos colocamos à disposição dele para que ele nos conduza, é como se a gente tivesse sido com os olhos vendados sendo conduzido. Para onde? Rumo ao céu. A gente vai ser santo hoje? Não, mas a gente vai estar na busca incansável pela santidade. Amém até aqui? Então vamos lá. Esses anjos, eles se dividem, segundo Santo Tomás de Aquino, e poderíamos também falar aqui sobre os 9 coros dos anjos, e cita-se os 9 na Sagrada Escritura, tá? Então são 9 os coros dos anjos. Todos os santos anjos, eles se dividem em 9 coros. 9 coros dos santos anjos. Esses 9 coros, eles vão se dividir naqueles, eu já vou citar, tá? Os que estão mais próximos de Deus, depois, os administradores, e depois os mais próximos dos homens. Então, em primeiro lugar, os mais próximos de Deus, depois os administradores, eles têm o poder sobre a criação, diríamos assim. Esses 9 coros primeiros, todos eles adoram a Deus, né? Mas eles estão em volta do trono de Deus. Quem são eles? Pode anotar aí. Em primeiro lugar, no mais alto lá em cima, os serafins. Quem são os serafins? São os anjos do amor. Não sei se são seguidos de Jerusalém. Tem um santo que eu não anotei aqui, eu não me lembro agora, que tem vários santos que falam dos santos anjos, né? Tem um santo que diz que a chama é o fogo de Deus, os serafins. Eles adoram, eles são os anjos mais próximos de Deus. São os anjos do amor, os serafins. Por isso que tem algumas pessoas que falam, né, que Lúcifer era um anjo seráfico e que, entre aspas, no lugar dele, ou quem que ocupou o lugar de Lúcifer, né? Algumas pessoas defendem essa teoria. São Francisco, por isso que chama ele de o pai seráfico. Porque o pai seráfico, ele deu tanto a humildade que ele conseguiu aniquilar todo o orgulho. Se Satanás, ele é um anjo decaído, porque ele tinha orgulho, pela humildade,
São Francisco de Assis entrou no lugar dele. Tem algumas, é um pouco romantizado, mas só para a gente entender, né? Depois dos serafins, logo abaixo, tem os querubins. Quem são os querubins? Os anjos da sabedoria, os anjos da palavra. Então, se você um dia for convidado, se você, em primeiro lugar, vamos falar dos serafins, se você ainda está procurando um amor para a sua vida, você pode pedir a ajuda dos serafins. Eles são os anjos do amor, você já sabe, já vai grifar, né? Nem vai pedir mais para Santo Antônio amanhã, né? Vai pedir para os santos anjos, os serafins. Depois, se você tem vontade de pregar, ou então se você precisa decidir alguma coisa, você pode pedir ajuda também para os querubins, porque eles são os anjos da sabedoria, os anjos da palavra. Depois, então a gente tem aqui os serafins, os querubins e os tronos. Todos eles são santos, né? Santos serafins, santos querubins e santos tronos. Quem são os tronos? O anjo da segurança. Quantas pessoas hoje que vivem uma insegurança danada podem pedir ajuda aos santos tronos? Porque os tronos, eles te dão segurança, te dão firmeza. Como que você imagina um trono? O trono é dali onde o rei normalmente dá as ordens. Então, os santos tronos dão para a gente segurança de fazer as coisas. Amém? Depois, então, no segundo escalão aqui, os administradores, ou aqueles que têm poder sobre a criação, tem as santas dominações. Então, quem são as dominações? Os santos anjos, a hierarquia das santas dominações, são aqueles que transmitem os dons de Deus. Eu vi que há um tempo atrás vocês tiveram aqui uma aula sobre os dons carismáticos, acho, né? Não sei se foi aqui ou foi lá. Então, você pode pedir para as santas dominações que te dê. Se você está ministrando um retiro, que peça para Deus, ou um grupo de oração, peça a intercessão das santas dominações para que você seja usado por Deus também com esses dons e carismas. Depois, as santas potestades. Quem são as potestades? São aquela força de Deus que nos ajudam a viver a lei de Deus, que nos ajudam a viver os mandamentos. As potestades, elas nos ajudam a nos mantermos na linha, na regra. Depois, esses aqui vocês vão gostar bastante também. Depois vem os principados. Então, aí a gente finaliza aqui, eu vou falar de novo. Serafins, querubins e tronos, aqui na primeira. Depois, as dominações, as potestades e os principados. Quem são os principados? São os administradores da criação. Então, por exemplo, um continente, Deus colocou um anjo lá para aquele continente, para o país, para os estados, para os municípios, para a paróquia, para a sua família. Por isso que eu disse que você, no mínimo, teria 11 anjos aqui. Se esse templo aqui é um templo de Deus, esse centro pastoral, e foi erigido pela igreja de Deus, aqui tem um anjo que cuida disso daqui. Gente, milagres acontecem e a gente não sabe como. Na sua casa, você é uma família, tem um anjo da guarda lá tomando conta. Fora o anjo individual de cada um de vocês. É por isso que muitas vezes você esquece a porta aberta, a porta do seu carro aberta com a chave lá dentro. Não, aberta não, né? A porta aberta e com a chave lá dentro, ninguém rouba. Você fala, meu Deus, obrigado, foi um milagre. Por quê? Porque Deus dá esses administradores, esses principados, esses santos anjos da hierarquia dos principados para tomar conta de instituições, organizações, etc. Você acha que o seu TLC, por exemplo, tem um anjo da guarda que toma conta? Lógico que tem. E é ele que nós podemos clamar, se o padre está querendo embaçar, não está querendo deixar, etc. Reza pelo anjo da guarda do padre e também por dois, né? Ele tem o anjo da guarda dele e o anjo da guarda sacerdotal. E você pede também pelo anjo da guarda do seu TLC, para que dê tudo certo e assim por diante. Amém? Então, por exemplo, a gente está chegando aí nas eleições. Tá bom, você é de direita, você é de esquerda, não importa. Mas você pode pedir para os santos anjos principados para que faça a vontade de Deus.
Se você não gosta do Lula, se você não gosta do Bolsonaro, peça para os principados tomar conta dessa bodega aqui desse país. E depois o município é a mesma coisa, depois os vereadores é a mesma coisa. Por quê? Porque Deus, ele colocou lá um anjo para tomar conta disso. Nas eleições que nós tivemos agora, nas últimas, né, para vereadores, eu fiz no canal uma campanha de oração para o anjo da guarda de alguns municípios. Então, a maioria dos municípios que as pessoas interagiam lá, ou que eu já tinha ido pregar, eu fiz vários dias. Então, a gente rezou por Juquitiba, São Paulo, Taboão, né, que é onde eu moro hoje, é minha terra natal também. Angra, então, vários lugares. Pedindo o quê? Para que fosse o partido X que ganhasse? Lógico que não. Mas para que Deus fizesse a vontade dele lá naquele lugar. Eu acredito que, assim, mesmo, é lógico que eu tenho a minha opinião política, mas muito mais do que a minha opinião, eu quero que seja feita a vontade de Deus, porque eu sou limitado, e Deus é perfeito. E os santos anjos ouvem a Deus muito mais claro do que eu. Eu quero que ele faça a vontade. Então, vamos rezar os principados agora. E depois aqueles que são mais próximos dos homens. Quem são eles? O coro das virtudes. O coro das virtudes nos ensinam praticamente o quê? Viver a fé, a esperança e a caridade. Então, olha só, gente. Nós pegamos e falamos a quaresma inteira praticamente sobre caridade. Podemos clamar aí a presença do coro celeste das virtudes. Se você precisa viver fé, a gente vai falar daqui a pouco sobre intercessão profética. Para isso, eu acho que a principal palavra para uma intercessão é a fé. Para quem você pode pedir essa fé? Às vezes a gente não fica meio esmorecido por conta das intempéries da vida. Peça fé a Deus e você pode utilizar desse meio, pedindo para o coro celeste das virtudes. E depois, os arcanjos. Então, em penúltimo lugar, lá embaixo, estão os arcanjos. Eles são servos e são lutadores de Deus também. E depois, por último, a nona hierarquia, os anjos, que são miríades e miríades, ou seja, milhares e milhares, e dentro desses anjos tem lá o nosso querido amigo, o anjo da guarda. Amém? Aí, aqui é o último coro, o coro dos homens. As virtudes, o coro, os arcanjos e os santos anjos. Dentro dos santos anjos tem o anjo da guarda. Tá bom? Então é importante a gente saber o seguinte: normalmente a gente pede a força de São Miguel, de São Rafael e São Gabriel. Em primeiro lugar, é bom a gente saber que eles estão lá embaixo na hierarquia dos corpos, eles estão em sétimo lugar. Então, se você fosse pedir alguma coisa mais urgente, você pode pedir para os serafins, tá bom? Então, em primeiro lugar, fica aí a dica. Mas por que então, é uma pergunta, por que então São Miguel, que é lá do coro, sétimo coro, tirou o coro, o primeiro dos primeiros coros lá e falou: aqui você não embaça não, quem como Deus, e arrancou ele de lá. Por que será? Porque foi pela humildade. A gente vê a imagem de São Miguel hoje, ele com uma espada na mão, né, toda. Mas na obra dos Santos Anjos tem uma pintura, um quadro de São Miguel, e quem pintou foi a Rosvita Bitterlich. Ela era filha da mãe Gabriele, a fundadora. E ele pintou a imagem de São Miguel que eu mais gosto. Ele pintou ele com um escudo, e nesse escudo, na outra mão, ele não tem uma espada, ele tem uma cruz. E ele não está olhando para baixo, porque as imagens mostram assim, né? São Miguel, não, ele está olhando para cima. Por quê? Porque é pela humildade que São Miguel venceu o Satanás. Não foi pela coragem de sair daqui, não, foi pela humildade, pela obediência. É a livre obediência a Deus. Tudo que Deus manda eu faço. Por isso que nessa pintura da Rosvita, ele está com os olhos para Deus. Eu ouço a Deus. A cruz empunhada na mão e o escudo aqui para proteger o céu e a vontade de Deus. Amém? Estou terminando para vocês poderem fazer perguntas, tá? Então, os santos anjos, eles são poderosos. Então, a gente precisa desmistificar, tirar do nosso conceito, transcender esse negocinho do anjinho bonitinho, gordinho lá, com um pintinho de fora.
Não, isso daí é coisa de Satanás para enganar a gente, para tirar da gente o poder que o anjo tem. Você imagina um anjinho bonitinho lá, todo... Né? Não, isso não tem nada a ver. Anjo é forte, poderoso. Tem um trecho da Sagrada Escritura que diz que imagina se um anjo aparecer, a gente fica assustado. Lógico, ele pode se materializar como um humano, pode. Mas se ele aparecer como um puro espírito, a gente ficaria assustado, correria dele. Então ele não é esse anjinho gordinho, barroco lá que a gente vê. Isso aí é obra do encardido, para distorcer a imagem. Outra coisa que eu anotei aqui. Se nós... Eu não anotei o nome do santo, gente, eu não vou nem falar, mas foi um santo que diz, tá? Que diz o seguinte: nós negarmos a ajuda do nosso anjo da guarda, é a mesma coisa de um alpinista negar a ajuda da corda e de um marinheiro negar a ajuda da bússola, para a gente entender aí mais ou menos a importância da gente poder caminhar com o nosso fiel amigo. E aí, para poder finalizar, eu quero dizer o seguinte, sobre a comunhão com os santos anjos. A comunhão, nós sabemos, e a gente prega isso aí domingo à tarde, às vezes no TLC, né? É uma comum união. Do latim é comúnio, e do grego koinonia. O que significa isso? É uma participação. O que é uma comunhão? É você ter parte, você participar, você ter coisas em comum, você agir junto com alguém. Então a comunhão com o anjo da guarda é ele ter parte na sua vida. Ele está presente, mesmo que você não veja. Então o que é essa comunhão? Ele ter parte de todas as coisas. E eu poderia dar aqui, eu e todo mundo lá em casa, poderíamos dar em centenas de manifestações da presença do anjo da guarda. O problema é que a gente não enxerga isso às vezes. Coisa simples. Hoje mesmo o seu anjo da guarda já deve ter feito várias coisas por você. Só que a gente não olha. Por quê? Porque a gente muitas vezes não está em comunhão com ele. Então, em primeiríssimo lugar, a gente precisa tentar, procurar andar em comunhão com o nosso Senhor. Como que a gente consegue fazer isso? Estando em estado de graça, rompendo com o pecado. Isso aí é tema de pregação de grupo de oração, pregação do TLC, mas aqui nós não estamos falando disso, mas é só para a gente relembrar que a comunhão, o estado de graça, ou seja, nós não estarmos em pecado mortal, estamos prontos para poder receber nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, é condição para que a gente esteja cada dia mais próximo do nosso anjo. Nosso anjo, ele nunca se afasta da gente, mas quando a gente está em pecado mortal, a gente mesmo não vai dar ouvido para ele. Porque aí começam as acusações, né, do encardido e etc e tal. Então, é ter participação, é ter parte, ter coisas em comum. Então, fale com ele. Quando você está saindo de manhã para estudar ou para trabalhar, faça a oração. Peça para que ele caminhe junto com você, que ele conduza e etc e tal. Se eu tenho essa parte com ele, ajo com ele também começa a fazer essas coisas com a gente. Se a gente se abre à ação dele, ele começa a agir e gente, é uma coisa de louco. Aí quando que o anjo da guarda entra na nossa vida? Você está vendo que eu estou jogando vários tópicos só para a gente, né? Porque o tempo é pouco, né? Já foi 1 hora, né? 57 minutos já foram. Então, eu estou jogando vários tópicos que não dá tempo de falar tudo. Então, quando que algumas pessoas defendem que é a partir do nosso nascimento e outros que é a partir da nossa fecundação. Eu acredito que é a partir da fecundação, tanto é que eu conheci a obra dos Santos Anjos antes até de eu conhecer a Rose. Então, nas 3 gravidez, eu rezava já para o anjo da guarda das meninas, desde quando estava na barriga, né? E para algumas outras pessoas, alguns outros teólogos, é só a partir do nascimento. Mas eu, desde barriga, decidiu não, né? Viu, tá grávida. Então, a gente já reza pelo anjo da guarda da criança. Até quando? Até a nossa morte? Não, até a eternidade. Se formos para o inferno, aí ele volta para Deus e sofre um martírio espiritual, como eu já te falei para vocês. Já falei para vocês da oração que o anjo da guarda mais gosta.
Já falei sobre invocar ele diariamente, né? Então não é um enfeite, não é uma lembrança que Deus colocou aqui. Não, se Deus deu, a gente tem que usar isso em nosso favor da nossa salvação, em todas as circunstâncias. Gente, se você está com problema para pagar as contas, pede ajuda para Ele. Deus é tão providente. Ele é providente, Ele providencia coisas que você nem imagina como. Se alguém está doente, aí a gente pega aqui. O anjo, ele se materializa? Sim, na Bíblia está escrito isso. E aí tem os 3 arcanjos. Nossa Senhora, por exemplo. Nossa Senhora, ela viu o anjo? Ou ela só ouviu? Lógico que ela viu, materializou na frente dela. Então Nossa Senhora viu o anjo na frente, o arcanjo na frente dela. São José ouviu como? Em sonho. Mas como que São José ouviu em sonho? Porque ele estava ligado, configurado com Deus. Se não tivesse configurado com Deus, não teria ouvido. Depois, aquele livro que a gente lê na Bíblia, se você pegar um livro inteiro falando da presença do anjo, de um arcanjo, que caminha do lado, e a pessoa nem sabia que era um anjo, que é São Rafael. São Rafael, lá no livro de Tobias, fala exatamente isso. Se vocês se recordam do livro de Tobias, eu poderia fazer essa palestra aqui toda só baseada no livro de Tobias. O que aconteceu com Tobit? Tobit era um homem servo, era um servo de Deus, fazia a vontade de Deus, era caridoso, era temente ao Senhor, né? Se vocês se recordam. Ele ficou cego e ele deixava de cumprir a vontade do rei, porque os judeus, os israelitas morriam e era para deixar lá. O que Tobit fazia? Ia lá e enterrava eles. Vocês se lembram disso? No livro de Tobias? Ele ia lá e enterrava eles. Ele era fiel, porque para a tradição judaica aquilo era importante. E aí o que aconteceu? Tobit ficou cego. E aí ele não tinha mais como trabalhar também. E se ele não tinha mais como trabalhar, como que ele ia prover as coisas para sua família, para sua esposa e para o seu filho? E aí ele tinha alguns familiares que tinham uma dívida com ele. E ele falou: Tobias, vai até o lugar tal para você cobrar aquela dívida. Fulano de tal vai te receber muito bem, vai te pagar, porque com esse dinheiro a gente vai conseguir sobreviver. Só que você não sabe ir lá sozinho. Sai aí fora, em primeiro lugar, Tobias. Procura alguém que seja do nosso clã, que seja o quê? Judeu, que seja temente a Deus. Depois, veja se é uma boa pessoa, porque não é todo católico que presta, a gente sabe disso, né? Um exemplo. Então, em primeiro lugar, tem que ser católico, não, tinha que ser judeu, né? Na época dele. Hebreu. Depois, precisa ser uma pessoa boa. E aí ele saiu para procurar, e ele saindo, estava lá parado. Oi, você é o filho de Tobit? Então, você está procurando alguém para ir para os caminhos tal? Aí ele disse: sim, você conhece? Em primeiro lugar, você é hebreu? Sim, eu sou do povo eleito de Deus. Depois, sou temente ao Senhor. Aí Tobit tinha falado para Tobias achar alguém que conhecesse o caminho. E você conhece o caminho? Já passei por lá muitas vezes. O anjo, ele está em todo lugar, conhece todas as coisas. Então, ele falou: então maravilha. Ele decidiu ali naquela hora contratar São Rafael? Não, ele foi lá e falou para o pai: pai, achei uma pessoa, traz ele aqui para me conhecer. Chegou lá, e aí ele falou: você é temente a Deus, fez a sabatina, conhece o lugar, pode ficar tranquilo que eu vou conduzir o seu filho. E ele foi conversando com São Rafael o caminho todo. E chegou lá, aí aconteceu aquilo que na maioria das vezes é o que a gente mais usa aí para pregar, ou para o que a gente mais ouve do livro de Tobias. Ele conheceu a esposa, e a esposa tinha acontecido o quê? Estava tentando se libertar do Asmodeu. O que era o Asmodeu? Era o demônio que matava os maridos dela, né? Sara, não é? Sara casava na noite de núpcias, o marido morria, Asmodeu matava. E aí isso aconteceu e Sara já queria se matar, porque eu nunca vou ser feliz, eu não quero mais casar. E aí chegou aquele cara bonitão lá, né, Tobias, junto com o seu amigo. E aí o pai dela recebeu, falou que ia pagar a dívida. E aí ele se enamorou de Sara, e aí a gente sabe lá tudo que aconteceu, né? Poderíamos falar aqui. Por quê? Porque Tobias ouviu a voz do anjo.
E quando ele estava com medo, outros morreram, eu vou morrer também? Aí o que São Rafael falou para ele? Você vai lá, vai fazer esse tipo ritual, vai apresentar a Deus. Aí rezaram durante 3 dias, e aí só depois consumiram. E aí então o pai de Sara já estava imaginando que ela ia chamar para retirar o corpo, e ele desceu lá, bom, sobreviveu. Ele ouviu. Na volta ainda para casa, você vai pegar, Rafael falou para ele, você vai pegar isso daqui, vai passar no olho do seu pai e ele vai voltar a enxergar. E aí quando ele voltou a enxergar, eu estou resumindo o livro da Bíblia inteiro, né? Quando ele voltou a enxergar, e os olhos dele se abriu, e aí São Rafael falou, na verdade, eu sou Rafael, sou um anjo, e mano, aí eu até me arrepio. E aí ele falou que era aquele anjo poderoso. Então, por que eu falei de São Rafael? Estou terminando. Tá. Por que ele falou por que eu falei de São Rafael aqui? Porque a gente, por exemplo, às vezes, a gente está com um problema familiar, com um problema de saúde. Quem que a gente tem que pedir intercessão, gente? É o anjo da cura, São Rafael, fazer novena para ele, assim por diante. A gente pode pedir para São Lucas, que é padroeiro dos médicos? É lógico que pode. A gente pode pedir para Santa Edvige, para Santa, sei lá, todos os santos que é da causa impossível? Pode. Mas tem um anjo que é tipo próprio para isso. Vai fazer cirurgia. Pede para os principados lá, para o anjo do hospital tomar conta, para o anjo da guarda do médico, do cirurgião, do dentista tomar conta. É algo que não é palpável, mas é algo que poderia ser palpável, porque é tão claro que só não é palpável porque é um espírito. Amém? E aí, quando a gente voltar, vocês vão fazer as perguntas, porque eu disse que está dentro do tema, tá? Então, quando a gente voltar, a gente vai sair, eu vou falar vou dar o exemplo de um anjo que falou com criança, de um anjo que esse mesmo anjo, ele é o anjo do país, e vou falar o que ele pediu para aquelas crianças. E aí vou dar alguns exemplos para vocês, a gente faz as perguntas, e aí eu concluo com a intercessão profética. Amém? Vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Assim, eu te dou a minha mão, e prometo de coração, que por ti me deixo guiar, com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. E ao lado do nosso anjo da guarda, vamos fazer a oração que ele mais gosta. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nossa Senhora, Rainha dos Santos Anjos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.